Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Esse é o canal Palavra de Vida Eterna, onde estaremos postando devocionais, a palavra do Senhor para edificar vossas vidas. Curte, se inscreva e compartilha. E a palavra de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é um texto sagrado que nós podemos extrair muitas lições para as nossas vidas. Aprendemos através desse diálogo entre Nicodemos e o Senhor Jesus que Jesus, sendo mestre, se coloca numa condição de servo para ensinar. Jesus, sendo mestre, ele vem a este mundo numa condição de servo para ensinar seus discípulos e toda a humanidade, de uma maneira simples e objetiva. E Nicodemos, sendo mestre em Israel, não entendia o que Jesus dizia. Sendo mestre, Jesus servia o próximo. Ele ouvia o próximo. Ele compreendia o próximo. Orientava o próximo com seus conselhos. E tudo isso ele fazia numa condição unicamente e exclusivamente de servo, servindo a todos que precisasse de socorro. Aprendemos também com Nicodemos uma importante lição. Ele sai da sua zona de conforto, enquanto está no templo, para ir ter com Jesus. Ele deixa a sua zona de conforto, vamos dizer que o templo, onde ele era um mestre, onde ele era um doutor da lei, para ir ter com Jesus. Ele, sendo doutor da lei, foi aprender com Jesus. E hoje, observamos que muitos doutores da lei, muitos pastores que se dizem homens de Deus, nem sequer vai visitar suas ovelhas. Quando de repente uma ovelha se dispersou e há dias não vai congregar, eles querem ficar somente ali, na sua zona de conforto, no templo do Senhor. Mas que possivelmente o Senhor já não está mais com esse doutor da lei. Nicodemos, sendo conhecedor da lei, entendeu que mesmo sabendo muitas coisas, perto de Jesus, ele nada sabia. Mas compreendeu também que, estando próximo de Jesus, muito ele iria aprender. Isso é muito interessante porque é uma verdade. Nicodemos, sendo conhecedor da lei, mestre da lei, entendeu que mesmo sabendo muitas coisas, quando ele chegava perto de Jesus, ele entendia que nada sabia. Nicodemos, mesmo sem entender,
Ele estava disposto a nascer de novo. Tanto que foi ter com Jesus. E Jesus agora indaga a ele, dizendo: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus diz, na verdade te digo, o Senhor estava dizendo, na palavra te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, quando o Senhor Jesus diz, na verdade te digo, nós podemos conjecturar que ele estava nos afirmando que na palavra te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, porque a verdade está na palavra de Deus. Significa que nós não nascemos de novo fora da palavra de Deus. Não há outra forma para nascer longe da sua palavra. Pois se estamos longe da palavra, estamos longe de Jesus Cristo. Estamos longe do nosso Criador. Estamos longe da sua verdade. Outra observação a se fazer é que para somente ver o reino de Deus é preciso nascer de novo. Agora, para entrar no reino de Deus, é necessário permanecer na verdade de Deus, que é a sua palavra, é o Verbo que se fez carne, o seu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, muitos doutores da lei, hoje, que um dia até viu o reino de Deus, mas não permaneceu nele, pois se prendeu no seu próprio conhecimento. Numa teologia em que hoje tem afastado pessoas da verdade do Senhor, com falsos mestres ensinando falsas doutrinas, pessoas presas num sistema religioso em que não se encorajam em abandonar esse sistema para não perder posição no templo. Pessoas presas num sistema religioso, muitas vezes porque foi ensinado por falsos mestres. E tem ali seu intelecto preso naquele sistema. E não consegue enxergar, não consegue ver, não consegue discernir o certo do errado, o errado do certo. Mas Nicodemos, ele se dispôs a voltar atrás e conhecer a verdade que Jesus tanto defendia e pregava quando veio a este mundo. A verdade do seu Pai que está no céu. Hoje muitos homens que um dia foi sim um grande pastor, foi sim um grande homem de Deus, começou sim bem, porém se perdeu dentro do seu próprio entendimento, por não ouvir mais a voz do Senhor, por não ouvir mais a voz da verdade, que é a própria palavra de Deus. Nicodemos se diminuiu, se apequenou para conhecer a sabedoria e a grandeza de Jesus Cristo e permaneceu com ele até a sua morte de cruz. Lembra quando Jesus, já ali morto, crucificado na cruz do Calvário, depois foram retirar o seu corpo, Nicodemos, José de Arimateia, estavam
ali para retirar o corpo de Jesus. O interessante é que ali vai dizer daqueles homens, também como discípulos de Jesus, mas que estava em oculto. Nós aprendemos que quantas pessoas, conhecedores e conhecedoras da verdade, conhecedores da palavra de Deus, que estão dentro do templo, mas quando saem para fora, adoram o Senhor em oculto, não mostra a verdade de Cristo, não dá um bom testemunho, entende? Está distante do Senhor, mesmo estando próximo do Senhor. E a cada dia de sua vida vai se afastando mais e mais da palavra de Deus. Lá em Filipenses 2, versículo 6 vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Observe que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo semelhante aos homens. Sendo mestre, veio a esse mundo ensinar com a humildade de servo, mas com a sabedoria de mestre, mas com a sabedoria de Deus. Ele veio e passou por esse mundo ensinando todos aqueles que cruzaram seu caminho. Curou todos aqueles que precisavam de uma cura. Libertou todos aqueles que precisavam ser libertos. Restaurou todos aqueles que precisavam ser restaurados. Este é o poder de Deus, é o poder da sua palavra, é o poder da sua verdade. Filipenses 2,8 vai dizer: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E hoje nós notamos que há tantas pessoas, que há tantos homens conhecedores da verdade, mas que não se curvam mediante a soberania de Deus, porque eles se curvam somente diante do seu próprio conhecimento. Eles defendem somente e exclusivamente a verdade que é deles, a verdade que satisfaz o seu eu, o seu ego, que infla o seu ego. Não senta para ouvir mais alguém que está numa condição de servo. E servo também tem muita sabedoria quando está direcionado por Deus, quando está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E esses doutores da lei se condicionam a se prender no seu próprio entendimento, não querendo sentar para ouvir, como Jesus, numa condição de servo, sentou para ouvir Nicodemos, que era mestre em Israel. E Nicodemos, sendo mestre em Israel, perto de Jesus, ele entendeu que todo o conhecimento que ele adquiriu no decorrer do tempo em sua vida, nada ele sabia quando estava próximo de Jesus Cristo. E ele se curvou naquele momento, mediante a autoridade de Jesus Cristo, para aprender mais do Criador,
mas para aprender mais do nosso Pai que está no céu. Então, essa mensagem, Evangelho de João 3, nos traz tantos ensinamentos, mas para isso nós precisamos nos humilhar todos os dias. Como diz lá em 1 Pedro 5, 6, versículo 6, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O nosso Senhor, ele cuida de cada um de nós todos os dias de nossas vidas. Ele não nos abandona, nós é que nos abandonamos a ele. Mas ele não desiste, ele não faz acepção de pessoas. Mas há muitas pessoas se distanciando do Senhor, se distanciando da sua verdade, que é a sua palavra, dentro da sua própria casa, a Igreja de Cristo. Há muitas pessoas que precisam ser encontradas dentro de casa. Há muitas pessoas que precisam ser encontradas dentro da igreja. Porque está dentro, mas deixou de ser ovelha. Está dentro, mas deixou de ser pastor. Está dentro, mas deixou de viver o sobrenatural de Deus. Lembra lá em Atos 5, Ananias e Safira estavam ali junto com os apóstolos na igreja primitiva, mas entendemos que possivelmente eles estavam somente encantados pelo sobrenatural de Deus. Possivelmente eles viram os apóstolos fazerem muitos milagres. Muitos milagres, eles foram testemunha, presenciaram o poder de Deus, mas eles estavam dentro. Porém, espiritualmente, eles estavam fora. Eles estavam de corpo presente, mas eles não estavam totalmente entregues ao Senhor. Eles não haviam se convertido verdadeiramente. Então é que mentiu quando falou que vendeu sua herdade e estava entregando tudo para a obra de Deus. E ali Ananias foi repreendido por Pedro. Porque mentiste ao Senhor, não mentiste aos homens. E quantas pessoas estão da mesma forma? Estão dentro, mas estão mentindo. Estão dentro, mas estão fazendo coisas erradas. Estão dentro, mas estão ensinando a membresia errada. Mas nós temos um bom pastor. E ele é quem conduz as suas ovelhas ao aprisco. Quantos homens, quantos doutores da lei ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. A comunhão nós devemos ter com todo o corpo de Cristo. A comunhão não é somente, exclusivamente na congregação que nós estamos membrados, na igreja que nós congregamos, mas a comunhão com o corpo de Cristo também é ir visitar outros irmãos, estar em comunhão com outros irmãos, porque o ministério do Senhor Jesus Cristo não é só um ministério. O ministério do nosso Senhor Jesus é um só, é a igreja pura, genuína, santa, sagrada, a igreja do nosso Deus. A igreja do nosso Deus, ela não tem placa. A igreja do nosso Deus, ela não tem nome. A igreja do nosso Deus, ela é esta igreja. Ela é referência. Ela prega o evangelho verdadeiro. Ela prega o evangelho genuíno. Ela prega o evangelho que salva, que transforma, que nos liberta, que nos leva para o céu para morar com Deus. Conheceis a verdade vos libertará. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus.
Mas para estar no reino de Deus é preciso permanecer dentro da sua verdade, dentro da sua palavra, a essência do Evangelho de Cristo. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, que nós venhamos a nos firmar na sua palavra, a nos firmar dentro da sua verdade. É essa palavra que nos limpa todos os dias. Satanás, ele trabalha de uma maneira astuta, ele quer tirar quem está limpo, levando para a sujeira. Ele tenta tirar quem está restaurado para quebrar e entregar ao mundo. Mas Deus, ele trabalha de uma maneira totalmente diferenciada. Ele pega aquele que está sujo, ele limpa para levar para a glória. Ele pega aquele que está quebrado, restaura para levar para a glória. Ele pega aquele que a sociedade já não dá mais nada, cuida, zela, ama para levar para a glória. Esse é nosso Deus, esse é Jesus Cristo, esse é o poder do Espírito Santo. Mas precisamos ser exortados todos os dias pelo poder da sua palavra. Não podemos deixar com que cauterizem a nossa mente. A palavra do Senhor nos ensina que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E hoje há doutores da lei que se preocupam quando uma ovelha busca o conhecimento, busca a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus, porque aí vai estar alicerçado na verdade, na palavra de Deus. Então, querida igreja, que nós venhamos a nos alimentar dia a dia dessa verdade, dessa palavra. Que Deus os abençoe, curtam, se inscrevam e compartilhem essa mensagem para que possam alcançar o maior número de pessoas. Deus abençoe, fica na paz do Senhor.